Graça e paz, irmãos. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de começar mais um estudo bíblico nesta tarde. E dessa vez nós vamos estudar o livro de Romanos, né? O Evangelho de Romanos. O livro, né, que a gente chama de Evangelho porque é verdadeiramente uma mensagem evangélica, mas é a carta de Paulo aos Romanos. E esta carta de Paulo aos Romanos tem sido estudada por nós já há algum tempo, mas ela está na sua parte prática agora. Nós estamos estudando a sua parte prática, isto é, depois de aprender o que é que Deus fez por nós, nós temos que responder agora o que Deus quer de nós e quer que nós pratiquemos. Então, nós estamos estudando isso. Hoje, o capítulo 14, os versículos 1 a 12. Vamos ler capítulo 14 de Romanos, versículos 1 a 12. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou nos seus celulares, é indiferente. Nós vamos fazer a leitura. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil na fé come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, né? Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos novamente juntos aqui, estudando a sua palavra. Pai de amor, nós te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. Reconhecemos a tua bondosa mão que sustenta a nossa vida e que nos dá a graça de convivermos com os nossos irmãos. Louvamos o teu nome por todas as tuas bênçãos e especialmente pela tua palavra nesta tarde que queremos compreender e queremos praticar. Abençoa-nos, pois, nós oramos agradecidos pela vida de cada um, pelas famílias que cada um representa e pedimos as tuas bênçãos sobre cada uma delas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos estudando esta rica carta de Romanos, que muitos chamam de o Evangelho de Paulo. Realmente é uma carta muito importante, necessária. Deus ordenou que essa carta fosse produzida pelo apóstolo Paulo por inspiração do Espírito Santo,
para nosso entendimento, para nossa edificação, para nosso crescimento espiritual, para nossa santificação. De acordo com Paulo, a prática cristã é a prática do amor. De acordo com Paulo, então, praticar o cristianismo é praticar o amor cristão. Primeiro de tudo, ele fala do amor a Deus. A prática do amor cristão é a prática do amor a Deus, visto que ele nos amou primeiro. É Deus quem nos ama. Nós não temos competência nem capacidade para amar a Deus, se ele não nos amasse primeiro, não é? Então, a prática do amor cristão é uma prática, primeiro, do amor a Deus, visto que ele nos amou primeiro e derramou seu amor em nossos corações. E essa prática do amor cristão a Deus é uma exigência, ou seja, ninguém pode ser cristão de fato se não amar a Deus, né? O mandamento que resume a lei de Moisés é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás aí é um imperativo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Não é para amar se der certo, se for algo importante, não é para amar se eu fizer coisas boas ou se receber bênçãos do Senhor. Não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, a nossa devoção a Deus deve estar em primeiro lugar e acima de qualquer coisa, independente das circunstâncias, quaisquer que sejam estas circunstâncias. Então, de acordo com Paulo, a prática cristã é a prática do amor primeiro a Deus, porque ele é o Deus que derramou em nossos corações a sua, o seu amor, né? E é ele que exige que nós o amemos. Deus é a fonte do amor e pelo Espírito Santo ele está em nossos corações. Então nós precisamos ter isso em mente. Deus é a fonte do amor. Você não tem amor. Uma mãe não tem amor pelo seu filho se não tiver de Deus esse amor. Esse amor instintivo que uma mulher tem pela sua criança é um amor que, mesmo sendo de incrédulos, nasce de Deus, porque é Deus quem concede esse instinto de amar. Mas nós estamos falando não do instinto de amar, estamos falando do amor racional, que é colocado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é derramado em nossos corações. E mais, que nós não temos antes da conversão. Esse amor que Paulo está falando aqui, o amor a Deus sobre todas as coisas, é um amor que nós não temos antes da conversão. Somente depois de convertidos, transformados, de natureza transformada, é que nós temos esse tipo de amor verdadeiro para com Deus. Mas Paulo fala que a prática do amor cristão é a prática do amor, a prática de vida cristã é a prática do amor. Ele fala isso também, em segundo lugar, do amor que nós devemos ter para conosco mesmos, do amor que devemos ter a nós mesmos. Isso é fundamental. Por quê? Falar do amor a nós mesmos. Será que nós já não nos amamos a nós mesmos? Nós vamos ver que o amor que nós temos a nós mesmos antes da conversão, e às vezes até depois dela, é um amor egocêntrico, é centralizado em nós mesmos. Então, nós vamos ver que não é um amor verdadeiro, é um amor que está centrado em nós mesmos e visa satisfazer os nossos próprios anseios. Mas nós estamos falando do amor verdadeiro que nós devemos ter por nós mesmos, porque é centrado em Deus. Então, Paulo fala que, em segundo lugar, nós devemos lembrar que a vida cristã é a prática do amor a nós mesmos, e nós vamos viver amando a nós mesmos. Sem conhecer o amor de Deus,
nós não podemos nos amar, não nos amamos. Podemos, no máximo, preste atenção nisso, podemos, no máximo, satisfazer os nossos desejos a respeito de nós, que, na verdade, muitas vezes são pecaminosos, egoístas, egocêntricos. Podemos nos preservarmos em nossa acomodação, em nossa preguiça, em nossa indolência, não fazer aquilo que é necessário no relacionamento com as pessoas, dentro do nosso lar, no trabalho. Então, nós valorizamos muito o nosso conforto, etc., e buscamos nossos interesses, que podem não representar os interesses de Deus por nós. Isso é quando nós praticamos um amor que não é centrado no amor de Deus. Então, nós vamos ver que egoísmo, amor a si mesmo, não é o mesmo amor a si mesmo que uma pessoa crente deve ter, porque o amor que um incrente tem por si mesmo é o amor de Deus. Ele se ama com o amor de Deus. Ele se ama com o amor que Deus tem por ele. E é um amor maduro, e é um amor disciplinador, e é um amor cheio do Espírito Santo, que quer o melhor, que quer o crescimento e que impede essas ações e reações egocêntricas. Eu não sei se estão entendendo, mas o amor que não é de Deus é egocêntrico. O amor que é de Deus é teocêntrico. Ele é centrado em Deus. Mas Paulo continua ensinando que, de acordo com ele, a prática do amor cristão a prática da vida cristã, é a prática do amor também para com os nossos semelhantes. A prática do amor que do modo correto, que é o modo correto de nos amarmos e o que, o que deixa bem claro que devemos ao nosso próximo, né? Esse amor com o qual nós devemos nos amar é o amor que nós devemos também ao nosso próximo, porque a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse amor que é do modo correto como nos amarmos, deriva o que devemos ao nosso próximo, porque o mandamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha como é fundamental a gente ter uma prática do amor verdadeiro por nós mesmos, porque nós só vamos amar o nosso semelhante com esse amor, o amor que é semelhante ao que nós temos por nós mesmos. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que o padrão de amor que eu tenho por meu próximo deve ser o padrão de amor que eu tenho por mim. Eu preciso dar ao meu próximo aquilo que eu dou a mim mesmo, né? Então, isso é importante demais. Paulo está falando isso nessa carta. E desta maneira, Paulo está ensinando que o amor verdadeiro é que manifesta a vida cristã. Ninguém pode falar que vive a vida cristã sem manifestar amor. Primeiro a Deus, amor por si mesmo e amor por todos os seus semelhantes, pelo seu próximo. Agora, neste texto que nós lemos, de Romanos 14, de 1 a 12, nesse texto, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, né, pelo próprio Deus, vai demonstrar como o crente que ama, né, e parece uma redundância isso, né, crente que ama, existe crente que não ama, né, não deveria existir. Ser crente já significa amar, porque nós temos a mesma natureza de filhos de Deus que Jesus Cristo tem. Então, demonstra como o crente que ama, aquele crente que deve amar, e não deve ser uma redundância, porque todo crente deve amar, deve agir para com aqueles que, por motivos variados, têm outras opiniões, têm outra compreensão a respeito de assuntos religiosos. Então, neste caso, as divergências de costumes mais ou menos claras. Então, Paulo está ensinando neste texto como nos relacionarmos com aquelas pessoas com quem devemos amar, as quais devemos amar,
mas que têm opiniões divergentes a respeito de costumes, de práticas, de práticas alimentares e de algumas outras ações que muitas vezes são frequentemente diferentes, são frequentemente não antagônicas, mas às vezes até antagônicas umas às outras. Nós precisamos de ver que possivelmente as demandas entre judeus e gentis é que estão em vista aqui. Paulo está falando a uma igreja composta de judeus e gentis. E, portanto, ele, devido a comunicar-lhes estas verdades, ele vai falar daquilo que acontece quando os judeus estão criticando os gentis ou os gentis criticando os judeus por causa de alguns assuntos. O primeiro deles é comer carnes sacrificadas aos, ou, aos ídolos, ou alimentações e até mesmo, possivelmente, sobre a guarda de dias, festas ou dias especiais. Paulo, então, está orientando, porque os judeus tinham essa prática, não comer algumas carnes sacrificadas, não comer, não comer determinados tipos de comidas, praticar alguns ritos, entre eles a circuncisão, né, que era obrigatória, guardar dias de festa, guardar Páscoa, guardar tabernáculos, guardar festa das primícias, do Pentecostes. Então, Paulo está ensinando que vai haver divergências e que há divergências no meio dos crentes, como havia na igreja de Roma, que é isso que ele está dizendo aqui. Então, o ensino do apóstolo é muito claro nesse sentido aqui. O ensino do apóstolo, neste momento, é feito com muita clareza. Tudo nessa questão é uma manifestação própria de opinião. Paulo está dizendo que cada um está manifestando sua própria opinião. Por isso, às vezes, tem opiniões divergentes. E precisamos avaliar isso com todo cuidado para que essas opiniões divergentes, ao invés de produzirem divisão, possam, na verdade, produzir tolerância, produzir amor genuíno, produzir aceitação, produzir relacionamentos equilibrados no meio dos crentes. O ensino do apóstolo Paulo, portanto, é muito claro. Tudo é uma questão de manifestação de opinião própria. Mas Paulo vai ensinar o seguinte: primeiro, ninguém julgue o irmão que é servo do Senhor por causa do que ele come ou do que ele bebe. Irmãos, isso deve ser uma prática muito importante na nossa vida. Paulo está dizendo: judeu não deve criticar, não deve julgar o gentio que come diferente dele. O judeu não deve julgar o gentio porque o gentio está comendo carne sacrificada. O judeu não deve julgar o gentio que está comendo determinadas substâncias combatidas pela lei de Israel. O judeu não deve julgar o gentio porque ele não está guardando o 7º mandamento, não está guardando o sábado. O judeu não deve julgar o gentio porque não está sendo circuncidado. Paulo, então, está demonstrando isso, que ninguém deve julgar o seu irmão, que é servo do Senhor. Então, eu não tenho direito de julgar o meu irmão, porque o meu irmão pertence ao Senhor, ele é servo do Senhor, e eu não tenho direito de julgá-lo. Quem deve julgar o meu irmão é o Senhor. Quem deve falar com ele, orientá-lo, é o Senhor e não eu, não é? Então, Paulo está dizendo: ninguém deve julgar o irmão que é servo do Senhor, por causa do que come ou do que bebe. Segundo aspecto que Paulo salienta: um crê que pode comer de tudo, ou beber de tudo,
Alguém crê que pode fazer isso. O gentio geralmente achava que podia comer de tudo ou beber de tudo. O irmão mais frágil, e aqui Paulo está se referindo aos judeus, o irmão mais frágil, frágil na fé, né? Aquele que não tem uma fé profundamente formada, mas ele entende que deve comer só legumes. Paulo está dizendo que há essa distinção no corpo de Cristo lá em Roma. Ele está dizendo que alguns irmãos lá de Roma, gentios que tinham se convertido, comiam de tudo, bebiam de tudo. E que os judeus, que não tinham uma fé tão fortalecida, firmada, eles tinham alguns preconceitos, alguns preceitos da lei eram obedecidos por eles achavam que só podiam comer legumes. O que o apóstolo Paulo ensina é, terceiro, o que come de tudo, o que come de tudo, deve tratar o que não come, não deve tratar o que não come com desprezo. Então, eu não posso desprezar o meu irmão só porque ele não come igual eu. Ah, eu como isso, como aquilo, você é um crente fraco, você fica preocupado com o que você vai comer. Se você comer alguma coisa, você vai perder sua salvação. Para com isso, você não tem fé, né? Então, muitas vezes, olha a fé dele, vê se pode. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Os crentes de Roma, às vezes, faziam isso também. Então, Paulo está dizendo: o que come de tudo não deve tratar o outro com desprezo. Não deve. E Paulo continua: o que não come de tudo, o que come só legumes, não deve julgar o outro. Olha, você está errado, você está condenado, porque você está comendo isso, comendo aquilo. Nenhuma das duas atitudes é a atitude correta. Nem o que despreza o outro, que não come do mesmo jeito dele, nem o que julga o outro, porque também não come do mesmo jeito dele. Porque, por que então isso? Porque Deus acolheu, Paulo está dizendo, Deus acolheu a ambos. Deus acolheu os gentios. Portanto, se eles foram tornados filhos pela justificação que somos, pela justificação em Cristo, que somos nós, judeus? Quem somos nós, judeus, para julgar o servo do Senhor? Não é? Então, Paulo está dizendo: Deus acolheu os gentios, Deus recebeu-os como filhos. Quem somos nós, judeus, para julgarmos aquele que é servo do Senhor? Então, nós não devemos julgar uns aos outros. Nós devemos aceitar aquele que come de todas as coisas porque acha que não tem a menor importância, e devemos aceitar também aquele que só come legumes por achar que as outras coisas têm importância. Na verdade, tudo está relacionado ao amor. Eu preciso amar o meu irmão do jeito que ele é, preciso querer ser um instrumento na vida dele, ser bênção na vida dele e não um instrumento de escândalo. Então, Paulo está ensinando essas coisas aos irmãos. Então, ele continua dizendo: quem sustenta os irmãos é o Senhor, né? Então, ele diz assim: pela justificação pela fé, Deus nos tornou filhos, tornou gentios filhos, tornou judeus filhos. Quem sustenta o gentio ou quem sustenta o judeu é o Senhor, e ele é poderoso para não deixar o seu servo cair. E se cair, Deus é poderoso para sustentá-lo em pé. Então, Deus está no cuidado dos seus filhos, tanto sejam eles judeus, como sejam eles gentios. De modo que é Deus quem opera todas estas coisas. Eu não preciso estar preocupado com o que o meu irmão está fazendo, nem deixando de fazer. Eu preciso apenas cuidar da minha vida. Em quinto lugar, o apóstolo está dizendo: não é comida ou bebida que podem fazer cair ou permanecer em pé o Filho de Deus. Não é por comida ou por bebida
que se cai da fé ou se permanece em fé, permanece em pé diante de Deus. Não é comida nem bebida que constitui o reino do céu. Paulo diz assim: o reino do céu não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e graça no Espírito Santo de Deus. Agora, esse texto vai nos falar que o apóstolo trata das diferenças por causa de dias. Havia uma discussão lá em Roma se guardavam o sábado, sétimo dia, ou se guardavam o primeiro dia da semana, que era domingo. Né? Essa discussão estava presente lá. O apóstolo agora trata dessas diferenças por causa dos dias. Paulo diz assim: faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Paulo está dizendo: os judeus fazem diferença entre dia e dia. Há dias comuns e há o dia especial, que é o sétimo dia. Mas os judeus fazem isso, mas os gentios não fazem, né? Os gentios são aqueles que julgam iguais todos os dias. E, portanto, eles não têm um dia especial. Guardam o primeiro dia da semana, mas não acham que ele seja especial. O que é importante, diz Paulo, é cada um ter sua própria convicção. Se alguém guarda o sábado, o sétimo dia da semana, que seja por convicção clara, por convicção certa, que não haja dúvidas no seu coração. E se o gentio guarda o primeiro dia, que ele também guarde por convicção. Nenhum dos dois deve ficar indo pelo que os outros falam. Tem que ter a sua própria convicção, tem que ter o seu próprio entendimento, tem que ter clareza naquilo que crê. Mas Paulo continua dizendo: se você faz distinção entre dia e dia, isto é, se você não considera todos os dias iguais, faça isto para o Senhor. Não fique procurando saber ou forçar a pessoa a fazer o que você está fazendo. Você faz distinção entre dia e dia? Você acha que o sétimo dia é mais importante do que os outros? Então, guarde o sétimo dia para o Senhor, sem se incomodar se os gentios estão guardando ou não o primeiro dia da semana. Então, se você faz distinção entre dia e dia, faça isto para o Senhor e dê graças a Deus, porque você está fazendo isso para Deus. Você não está fazendo isso para ganhar salvação, você não está fazendo isso para demonstrar que é mais santo, você não está fazendo isso para mostrar que é melhor do que os gentios. Você está fazendo isso para agradar a Deus. Então, faça isso nesta disposição de agradar a Deus. Isto deve ser feito, então, para o Senhor, e você deve dar graças a Deus. Assim também, quando você comer alguma coisa ou não comer, faça isso para agradar a Deus, dando glória a Ele, tanto se você come como se você não come. Não faça isto para agradar as pessoas, não faça isso para demonstrar que é melhor ou que é pior do que quem quer que seja. Não faça isso para demonstrar que é mais santo ou menos santo. Faça isso apenas para glorificar o nome de Deus. Ninguém nem precisa ficar sabendo de nada disso. Em terceiro lugar, Paulo diz que nós não vivemos para nós mesmos. O segredo de tudo é isso que Paulo está dizendo agora. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós somos servos do Senhor Jesus. Se estamos vivos, devemos viver para servir o Senhor. Você não deve viver para outra coisa, a não ser para a glória de Deus. E se estamos mortos ou se morremos, é para o Senhor que morremos. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Se vivermos, vivemos para a glória de Deus. Ninguém vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que
vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Essa é a essência do cristianismo. Nós poderíamos, inclusive, guardar, eu guardei já de cor esses versículos, né? Se você puder guardar de cor esses versículos, eles representam a essência do cristianismo. Então, ele diz assim, que ninguém vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. É para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós morremos. Quarto, Paulo diz que, de qualquer modo, vivendo ou morrendo, o que devemos ter em mente sempre é que, vivendo ou morrendo, nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus e somos do Senhor Jesus, pertencemos totalmente a Ele. O crente não pertence a ninguém mais, nem a si mesmo. O crente pertence exclusivamente ao Senhor. Ele pertence a Deus. Deus o comprou com seu sangue. É por isso, meus irmãos, a base teológica, por que é que Deus pode fazer com a minha vida o que Ele quiser, inclusive me matar, é porque Ele me comprou para si e eu sou possessão dele. Sou possessão particular de Deus. E é claro que Ele tomou para si essa possessão particular, selou com o Espírito Santo da promessa e garantiu com a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, que vai nos dar vida eterna, porque Ele nos comprou para si. Glória, pois, ao nome do Senhor. Quinto, Paulo está dizendo: tem cabimento o que vocês andam fazendo? Paulo faz essa pergunta aos romanos, né? Será que tem cabimento o que vocês estão fazendo? Não tem. Não tem cabimento o que vocês estão fazendo. Porque você julga seu irmão? Por que você faz isso? Isso não tem cabimento. Você não deveria julgar a seu irmão. Você deveria apenas compreendê-lo, né? Então não tem cabimento o que vocês andam fazendo, Paulo diz aos romanos. Por que é que você julga a seu irmão? Você não deveria julgar a seu irmão. Você deveria amar o seu irmão, né? Então, Paulo está chamando a atenção dos romanos para essa questão. E você? Por que é que você despreza aquele que é seu irmão, por quem Cristo também morreu? Então, Paulo está censurando os dois lados da questão. Tanto aquele que se escandaliza, né? Aquele que censura o seu irmão, como aquele que julga. Tanto aquele que julga o seu irmão porque ele faz algumas coisas, como aquele que despreza o seu irmão porque ele não faz algumas coisas, porque ele é um crente fraco, etc. Paulo então diz: isso não tem cabimento, vocês não podem continuar agindo desta maneira. E diz assim, em sexto lugar: cuidado com o que vocês estão fazendo. Cuidado com o que vocês fazem, com o modo como vocês estão agindo. Saibam que todas as nossas atitudes serão avaliadas no tribunal de Deus. Olha a advertência que Paulo faz aos romanos, dizendo a eles, né, que eles não devem continuar fazendo essas coisas, julgando ou desprezando uns aos outros, mas que eles devem ter convicção que a motivação do coração deles será analisada no tribunal de Cristo. O que significa isso? Não que é o tribunal do julgamento final? Não. Este tribunal aqui a que se refere Paulo é o único tribunal, é um único tribunal onde os crentes
serão analisados, avaliados na sua conduta. Só tem crentes nesse tribunal, diante desse tribunal. Né? É a avaliação dos crentes, não é nem para salvação ou perdição, porque nós já somos salvos. Então, é para avaliar a nossa conduta, para repreender a nossa conduta ou elogiar a nossa conduta. Paulo, então, está dizendo: cuidado com o que vocês estão fazendo, com o modo como vocês estão agindo, porque a ação de vocês será julgada. Ou seja, saiba que todas as nossas atitudes serão avaliadas no tribunal de Cristo, para demonstrar qual era o espírito que nós tínhamos ao cometermos tais atitudes. Ah, irmãos, isso aí deveria nos levar a fazer só o que glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque na hora que as nossas atitudes forem examinadas, nós seremos aprovados. Isso, Credival, foi feito para a glória de Deus. Isso, Credival, foi feito para a glória de Deus. Isso foi feito para a glória de Deus. E não, Credival, isso aqui você fez para a sua própria glória. Isso aqui você fez criticando o irmão. Isso aqui você fez enfraquecendo outro irmão. Né? Então, nós, diante disso, deveríamos agir só de modo a glorificar a Deus. Não vamos perder a salvação, mas perderemos, no caso negativo, os galardões. Né? Nós não seremos galardoados, não seremos elogiados pelo Senhor. Paulo, então, termina isso dizendo: não podemos procurar nos gloriar em nossas posições, né? Não podemos não devemos procurar nos gloriar em nossas posições, diminuindo os outros irmãos. Pelo contrário, devemos sim nos gloriar apenas em Deus. Então, quando nós julgamos os nossos irmãos, nós estamos diminuindo eles. Quando desprezamos os nossos irmãos, estamos diminuindo eles. Nós não devemos diminuir os nossos irmãos, pelo contrário, devemos trabalhar pelo seu crescimento espiritual. E devemos gloriar apenas em Deus. E em tudo, fazer aquilo que glorifica a Deus. Fazer todas as coisas para agradar o coração de Deus. Assim, essa será a garantia de que no tribunal de Cristo seremos elogiados. A cada um, né, cada um de nós deve caber o cuidado de si mesmo. Cabe a cada um de nós o cuidado de si mesmo. Né? Neste aspecto, eu devo cuidar da minha vida. É claro que eu devo cuidar da vida dos meus irmãos como uma pessoa que ama, mas cuidar da vida dos irmãos aqui está longe de julgar ou de criticar. Então, nesse aspecto aqui que nós estamos tratando, cada um deve cuidar de si. Eu faço aquilo que eu tenho convicção diante de Deus de que está certo. E porque se eu não fizer aquilo que eu tenho convicção diante de Deus que está certo, eu não estou agindo por fé. E se eu não estou agindo por fé, eu estou pecando. Pois cada um dará contas de si mesmo a Deus. Nesse aspecto do tribunal de Cristo, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Mais uma vez eu digo, não é para salvação. Aqui, os crentes que vão comparecer ao tribunal de Cristo são apenas os salvos por Jesus Cristo. Nesse tribunal serão avaliadas as nossas obras. Quais as aplicações que nós devemos fazer diante disso para a nossa própria vida? A primeira aplicação é esta: como nós devemos lidar com as diferenças que existem entre nós? Precisamos responder isso, né? Quais as atitudes exigidas do verdadeiro crente? Primeiro, existem diferenças entre nós? Existem. Nós somos criados em lares diferentes, em culturas diferentes, casamos com pessoas diferentes, temos ambientes de vida e de trabalho diferentes. Portanto, nós temos pensamentos diferentes. Por mais que o Evangelho uniformize o nosso modo de pensar, nós ainda somos diferentes uns dos outros, né? Como nós devemos lidar, então, com as diferenças que existem entre nós? Respeitando essas diferenças.
Nós devemos aprender a respeitar as diferenças uns dos outros. Devemos, sim, nos preocuparmos se a pessoa que está agindo diferente de mim, ela tem consciência clara do que ela está fazendo. Porque pode acontecer que a pessoa não esteja fazendo alguma coisa sem consciência clara de que ela está fazendo aquilo por dever de consciência, porque ela achou que deve diante da palavra de Deus, né? Então, pode ser que a pessoa esteja errando, mas se ela não estiver errando, se ela tiver convicção daquilo que ela está fazendo, nós devemos apenas nos respeitar uns aos outros, né? Como nós devemos lidar com respeito próprio, com respeito mútuo, para que todos possam sentir que são amados e respeitados uns pelos outros. Então, essas diferenças existem entre nós, nós devemos ser capazes de respeitar essas diferenças. Quais as atitudes exigidas do verdadeiro crente? Amar. A atitude é a de amar. Nós vimos desde o início que Paulo fala que o amor a vida cristã é a prática do amor. Devemos amar a Deus, amar a nós mesmos e amar aos nossos semelhantes. Segunda aplicação. Por que havia divergência sobre os costumes no meio dos cristãos de Roma? E como o Evangelho de Cristo pretende tratar este assunto? Então, a pergunta é: por que havia diferenças sobre os costumes no meio cristão? Nós já vimos, né? Por causa da diferença de cultura, para diferença de religião, diferença de hábitos, diferença de legislação. Os judeus eram criados no sistema judaico, que era um sistema teológico rígido. Já os gentios de Roma vinham de muitas regiões, muitos lugares do mundo, e eles viviam numa sociedade pagã, né, hipócrita, numa sociedade corrupta, numa sociedade dissoluta, numa sociedade imoral. Então, esses valores todos foram trazidos para dentro da igreja quando eles se converteram. Então, de modo que havia diferenças, e até que essas diferenças sejam transformadas, mudadas, como é lento esse processo de mudança que deve ocorrer na vida das pessoas, né? Como é lento esse tipo de alteração que deve haver progressivamente na vida das pessoas. É muito lento, a menos que a pessoa realmente comece a ler Bíblia, estudar a Bíblia, orar diariamente, esse processo se torna lento e causa diferenças na conduta. Mas o Evangelho muda as pessoas. Então, o que é que nós devemos fazer? Como que o Evangelho trata disso? O Evangelho trata disso pela santificação. O que é que significa santificação? É a apropriação diária da vida de Cristo que está em nós. A apropriação diária da vida de Jesus Cristo que está dentro de nós. Essa vida vai sendo manifestada, refletida em nós diariamente pela graça do Senhor. Terceiro, qual a relação entre a guarda do sétimo dia ou do primeiro dia da semana? Qual é essa relação? A questão, qual é a questão fundamental aí? Por que se guarda hoje o primeiro dia da semana no meio do cristão, na maioria, né, do meio cristão, e não se guarda o sétimo dia, né? Embora haja denominações que guardem o sétimo dia? Porque isso veio desde a igreja primitiva, né? Aqui já havia, em Roma já havia essa divisão, essa diferença. Então, qual é a relação entre a guarda do sétimo dia e a do princípio e a do primeiro dia da semana? Bem, nós precisamos entender que os judeus guardavam o sétimo dia por uma questão de mandamento de Moisés. Agora, o mandamento de Moisés teve origem no princípio do repouso de Deus. A origem do mandamento de Moisés é a origem
tem origem no princípio do repouso de Deus. O que é o princípio do repouso de Deus? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então, o princípio do repouso é que após 6 dias de trabalho, você deve repousar um dia e dedicar esse dia para glorificar o Senhor, né? Jesus veio e demonstrou que o sábado era um dia igual aos outros, que o que era necessário era haver um princípio de repouso, mas o repouso verdadeiro é o próprio Jesus. Jesus é o nosso repouso. Ele guardou toda a lei para que nós não precisássemos guardar a lei, no sentido de salvação. Eu não preciso guardar a lei para ser salvo, porque a vida de Cristo em mim já é uma vida que vai naturalmente guardar a lei. A vida de Cristo em mim naturalmente vai guardar a lei moral. Então eu preciso fazer uma diferença entre lei civil, lei cerimonial e lei moral. A lei civil é aquela que estava relacionada para os judeus com as questões ligadas à sua nacionalidade, ao fato deles serem israelitas, né? Então, como que eles iam servir a sua nação? A lei civil estava lá, então, junto com a lei moral e com a lei cerimonial. A lei cerimonial tratava das questões rituais que serviam para os judeus se lembrarem das coisas que eles tinham que fazer. Era o óleo ungido, o incenso santo, os alimentos que deveriam ser comidos, os alimentos que deveriam ser desprezados, o dia de guarda, as festas de guarda, a circuncisão, todos esses são os ritos, ritos que os judeus tinham que guardar, mas eles apontavam para Jesus. Todos eles apontavam para Jesus. A Paulo fala que a nossa Páscoa é Jesus, a nossa circuncisão verdadeira é Jesus, nosso altar é Jesus, nosso sacrifício é Jesus. O livro de Hebreus demonstra claramente que em Cristo foram cumpridas todas as exigências da lei cerimonial. Então, ficaram os 10 mandamentos, que são a lei moral, né? Essa lei moral. E essa lei moral diz que há um princípio a ser observado, que é o princípio do repouso. Então, os judeus guardavam o 7º dia. Os cristãos passaram a observar o 1º dia da semana. Não foi na época de Constantino. Isso é má informação de quem lê parcialmente a Bíblia. Foi desde o começo. Em Coríntios, Paulo já fala disso. Em Atos, o Lucas já fala disso, de que os cristãos guardavam o 1º dia da semana, né? Guardavam o 1º dia da semana. Por causa do quê? Por causa da ressurreição, por causa de ser instaurado um novo sistema, por causa do repouso absoluto que Jesus Cristo nos oferece, né? E que ele é representado no 1º dia da semana. Então, é por isso que essa relação existe. A relação é simplesmente de princípio de repouso, princípio de repouso. Nós devemos repousar. Agora, qual é o dia que nós escolhemos para repousar? Há uma obrigatoriedade de ser o 1º dia da semana? Não. Qualquer dia. Basta que eu entenda que eu preciso de repousar um dia, porque nesse dia eu vou dedicá-lo exclusivamente ao meu repouso físico e a orar, a ler a Bíblia, a glorificar a Deus, a ter comunhão com os meus irmãos, para que todas as coisas sejam colocadas em dia na minha vida, para que eu tenha tempo e comunhão para adorar intensamente ao Senhor, que deve ser adorado todos os outros dias da semana, né? Então, a adoração no Novo Testamento não está restrita a um único dia. Ela é uma atribuição do crente em todos os dias da semana. Adoração em espírito e em verdade. 24 horas por dia, todos os dias. Então, a relação que existe entre a guarda do 7º dia
e a guarda do primeiro dia da semana é uma relação apenas é uma questão apenas de obediência ao princípio do repouso, e que no Novo Testamento, por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus, passou a ser observada o primeiro dia da semana. Quando Eutico caiu lá do segundo andar, em que Paulo estava pregando, ele estava pregando num primeiro dia da semana. Né? E então, tem muitas outras muitos outros textos que falam disso aí, inclusive a visão que João teve no livro de Apocalipse foi no primeiro dia da semana. Quarta, qual é o valor que existe em não comer determinados alimentos e em guardar certos ritos e certos dias? Qual é o valor que existe em não comer determinadas coisas e guardar ritos e certos dias da semana, certos dias de guarda? Nós sabemos que não há valor nenhum nisso, né? O valor de guardar, de não comer determinadas coisas. Paulo diz que é puro para os que são puros. Né? Todas as coisas, eu posso comer de todas as coisas. Nós vamos falar disso no sábado que vem, sobre aquilo, por que é que nós não comemos tudo, não bebemos livremente. Por quê? Porque por causa da prática do amor, para não escandalizar pessoas. Mas não porque na comida ou na bebida haja qualquer tipo de manifestação pecaminosa. Pelo contrário, a manifestação pecaminosa está na gula, está na embriaguez. Né? Então, nós precisamos entender que nós só não praticamos determinadas coisas por causa do amor que nós devemos ter para com as pessoas, para não escandalizá-las, mas que não há proibição, né? Tudo é puro para os que são puros. O crente tem liberdade de fazer aquilo que é moral, aquilo que é lícito, aquilo que não é pecaminoso na sua essência, aquilo que não é imoral. O crente tem liberdade de fazer de acordo com a sua consciência clara em Deus. E quinto e último, o que significa? Ninguém vive para si, ninguém morre para si. O que significa? Nós falamos há alguns instantes. Significa que tudo só tem valor se for para a glória de Deus. Por isso que muitos crentes são tirados deste mundo precocemente, né? Porque não estão vivendo para a glória de Deus. E há outros que são deixados para aprender a viver para a glória de Deus. Que Deus ricamente nos abençoe para compreendermos essa palavra, né? Essa palavra maravilhosa que Ele nos dá, e para vivermos de acordo com essa palavra. Que a palavra do Senhor enche o nosso coração. Amém. Louvado seja Deus.